só vai mudar quando os reforços, quem sabe, começarem a chegar. E quando eu digo dos reforços, tem a ver com o Saldívia? Tem. Tem a ver com o Rojas? Tem. Mas principalmente, quem sabe, com a contratação que o Vasco vai fazer do Brenner. O Brenner é um jogador que o Vasco fez uma proposta através do Fernando Diniz, por conta da relação que o Brenner tem com o Fernando Diniz. E mais uma vez, o Vasco da Gama consegue contratar, está muito próximo disso, só quando assinar que dá para falar que está certo, mas está muito próximo disso. Mais uma vez, o Vasco consegue encaminhar uma contratação por conta da presença do Fernando Diniz. Foi assim com todos os jogadores que aconteceram na janela de transferências do meio do ano. A única participação que foi até mais ativa no mapeamento de mercado em que o Admar trouxe foi o Carlos Andrés Gomes. O resto eram jogadores que já estavam sendo mapeados pelo Vasco da Gama em oportunidades de mercado e que o Fernando Diniz foi crucial para poder pegar o telefone, ligar e mudar a trajetória desses atletas. O Thiago Mendes tinha proposta do São Paulo, o Robert Hernan tinha proposta do Bahia, o próprio Carlos Andrés Gomes tinha o interesse do Corinthians, o Barros, por algumas pessoas da diretoria, poderia ser até vendido por conta da proposta que aconteceu do Cruzeiro. O Fernando Diniz bateu o pé para poder trazer o Barros de volta. E no final das contas, 5 dos 6 titulares, tirando o Matheus França, que não conseguiu ainda engrenar e vai ter que mostrar muito futebol para engrenar, 5 dos 6 jogadores que chegaram no meio do ano passado foram titulares. E o Fernando Diniz teve influência total nessa qualificação e por ser também um ícone para trazer esses jogadores. Nessas negociações, o Brenner também se encaixa. O Fernando Diniz tem uma ótima relação com o Brenner, é um jogador de 25 anos. O melhor momento da carreira do Brenner aqui no futebol brasileiro foi com o Fernando Diniz no São Paulo, em que o Brenner já estava sendo até descartado, possivelmente sendo negociado. Eu conversei com alguns amigos que são são paulinos hoje. Conversei também com o Luca Bopp, que é um São Paulino que acompanhou bastante o Brenner, e ele disse, cara, o Vasco fez uma baita de uma contratação. Logicamente eu conheço o futebol do Brenner, é um garoto que finaliza com as duas pernas, é um garoto que tem o faro de gol e tem 25 anos. É uma compra que o Vasco está fazendo depois de primeiramente abrir uma negociação em que fez uma primeira proposta. Lá no início da semana a gente trouxe essa informação em relação a essa primeira proposta de ser de forma parcelada. Essa parcela entre 800 e 900 mil euros de cada parcela, uma proposta inicial para abrir essas negociações. Abriu as negociações e entendeu o que a Udinese queria. Eu vou relembrar também aqui a própria transferência que aconteceu do Carlos Andrés Gomes, para vocês entenderem um pouco sobre como esse modelo de contratação ele foi feito. O Carlos Andrés Gomes, quando ele sai aqui do futebol sul-americano, ele vai lá para o Rennes, da França, por mais ou menos 10 milhões de euros. E o Vasco vai lá, busca esse jogador que não estava tão ativo no mercado, digamos assim, não estava tendo tantas oportunidades, por metade do valor. No empréstimo com obrigação de compra, e essa obrigação de compra foi concretizada, foi sinalizada. O Vasco já sabia desde o ano passado que iria comprar o Carlos Andrés Gomes, e hoje esse jogador, ainda mais jogando, ainda mais dando assistência, ainda mais participando de gol e com possibilidade até de chegar a uma Copa do Mundo, ele já vale os 10 milhões de euros novamente. Então o Vasco não só fez um bom negócio porque qualificou o seu time no quesito técnico, no quesito esportivo, mas o Vasco também fez um bom negócio porque conseguiu garimpar, conseguiu pechinchar um bom jogador, jovem jogador que tem saúde e que já está valendo aí praticamente o dobro do que ele foi adquirido pelo Vasco da Gama. A questão do Brenner era muito parecida no sentido de a Udinese, se eu não me engano, pagou também 10 milhões de euros para poder ter o Brenner. E a Udinese não queria perder tanto dinheiro assim. Não queria, mesmo entendendo que o jogador pediu para sair, mesmo entendendo que o jogador queria vir para o Vasco da Gama, não queria perder o que tinha pagado. Só que se o jogador não está tão em alta, você vai acabar tendo uma desvalorização e vai ter que aceitar. Não só pela vontade do jogador, mas também por conta do quesito financeiro. O Vasco fez essa primeira proposta, como eu disse, de 4 parcelas
em 800 a 900 mil euros por cada parcela, essa proposta foi recusada. Só que não recusada de forma definitiva, ela foi recusada com uma contraproposta. Hoje o Vasco fez essa contraproposta e a Udinese deu ok. Qual é essa contraproposta, Pedrosa? A informação que eu tenho é que essa contraproposta ela gira em torno de 5 milhões de euros. A gente trouxe isso no canal do Pedrosa. O Fabrício Romano tinha dado já que estava acertado, mas novamente, eu não consigo dar como acertado se não está assinado. É uma coisa que ao longo dessa minha trajetória, e eu não estou obviamente falando sobre o maior e melhor jornalista do planeta, mas acertado é quando o jogador está aqui e assina. Então o Vasco tem um acordo de fato, praticamente aí já verbal com o Brenner, para ele poder ser jogador do Vasco da Gama, numa compra também parcelada de 5 milhões de euros que podem chegar a 6. Por que o Vasco teve que esticar essa corda numa compra definitiva? Primeiro ponto, a Udinese não queria emprestar, a Udinese queria vender. Segundo ponto, existiam propostas na mesa da Udinese pelo Brenner de 6,5 milhões de euros, propostas de outros clubes, só que a vontade do Brenner pesou, a vontade de trabalhar novamente com o Fernando Diniz pesou. E nesse sentido, o Vasco conseguiu, nesse bem bolado, essa proposta. Aumentou para 5 milhões de euros, ainda de forma parcelada, respeitando os cofres, a austeridade do clube e podendo chegar a 6 milhões de euros por conta de metas em contrato. Então, para mim, uma boa contratação. Não só porque é um jogador que já performou aqui no futebol brasileiro, não só porque é um jogador que já trabalhou com o Fernando Diniz, mas porque tem qualidade para poder dar ao elenco coisas que esse time hoje não tem, que é um atacante de velocidade, é um 9 de velocidade, que consegue fazer o facão em velocidade também, e aí eu tiro dessa equação o Ryan, porque o Ryan é um jogador único, ele pode fazer tudo, ele pode ser ponta, ele pode ser atacante, ele pode ser ponta esquerda, ele pode voltar para poder buscar essa bola, então eu não comparo a questão do Ryan nesse posicionamento. O Vasco precisava de um centroavante, um camisa 9, que tivesse a capacidade de fazer diagonal, de marcar pressão com velocidade também, de ser um jogador móvel. E eu não tenho dúvida que o Brenner chega aqui para poder ser, quem sabe, um titular ou brigar por posição. Aí a gente já toca em outro ponto, como eu disse para mim, uma boa contratação a questão do Brenner. Acho que tem tudo para dar certo, para fazer lá seus 15, 20 gols aqui na temporada do futebol brasileiro e gerar pontos para o Vasco. E não só isso, gerar pontos, mas qualificar esse elenco. É um elenco ainda curto, é um elenco que ainda precisa ser enxugado. E aí a gente vai para o outro ponto da situação em relação ao mercado que pegou fogo hoje, que é a do Ryan. O Ryan é um jogador que renovou seu contrato até o fim de 2028. Informação exclusiva que a gente deu também sobre a multa rescisória dele, 80 milhões de euros. Ela foi aumentada justamente para o Vasco se proteger. Você valorizou o ativo, o Ryan hoje ganha cerca de quase R$1 milhão aí. Valorizou o ativo e ele merece ganhar isso mesmo, porque ele foi o principal jogador do Vasco na temporada de 2025. Você conseguiu segurar esse atleta, aumentou a multa, se protegeu. O Vasco sempre teve uma relação muito positiva com os empresários do Ryan. Hoje o Ryan é representado pelo Nenezini, que é um empresário muito conhecido aqui no futebol brasileiro. É um cara que tem vários jogadores também, principalmente jogadores jovens. E o Valquimar e a família do Ryan sempre tiveram uma ótima relação também com o Pedrinho. Pedrinho, o Felipe e o Valquimar jogaram juntos. E o Ryan só está no Vasco da Gama hoje por quê? Porque o Valquimar, a família, a mãe e o próprio Ryan são muito Vasco. Eles nunca pensaram em sair do Vasco sem que o Vasco pudesse ser recompensado por tudo que fez pelo Ryan. E o próprio Ryan é um vascaíno assim, de coração. Ele sabe da importância que ele tem e que a venda dele também pode ter para o Vasco da Gama pensando em finanças. O ponto é, o interesse do Bournemouth já existia. O Bournemouth acabou de vender o Antoine Semenyo para o Manchester City por cerca de 70 milhões de euros. Aí você vai me falar assim, Pedrosa, quem é melhor? A questão nem é essa. Para quem acompanha a Premier League, para quem acompanha futebol inglês, sabe que transferências internas, quando é de um clube inglês para outro clube inglês, geralmente é uma transferência superfaturada. E eu nem estou dizendo que ele não vale os 70 milhões que ele foi vendido para o Manchester City. E ele se provou, inclusive, que ele já fez 2 gols aí nos primeiros jogos com a camisa do Manchester City. Então, hoje, o Bournemouth está com grana em caixa. Mas não seria só uma particularidade por conta dessa venda para o Manchester City. O Bournemouth, até meu amigo Fernando Campos, grande jornalista,
ele trouxe vários nomes que foram negociados pelo Bournemouth, que eram joias, que eram peças valiosas, jovens mesmo, que acabaram performando dentro da Premier League com a camisa do Bournemouth e foram vendidos a grandes clubes por valores astronômicos. Então, é um clube que gosta de trabalhar jovens atletas. É um clube que tem uma estrutura muito boa, apesar de estar na 14ª ou 5ª colocação da Premier League, costuma ser um bom lugar para você dar um salto como profissional dentro do futebol europeu. E eles estão tentando fazer isso com o Ryan, que é comprar o Ryan por um valor que é a metade do que aconteceu nessa venda para o Manchester City do atacante Semenyo. E nesse momento, o Vasco da Gama ainda aguarda a oficialização de uma proposta que gira em torno de 35 milhões de euros já de cara, mas que pode chegar a 50 milhões de euros se tiver metas batidas, tá? Então hoje eu conversei com o Nenezini, inclusive, que é o empresário do Ryan, e eu perguntei sobre a questão do Bournemouth. A notícia do GE, que foi dada, se eu não me engano, pelo Caio Mota, e se eu não me engano pela Letícia, eu posso estar enganado, mas ela dá conta de que o Ryan já aceitou essa proposta. E eles são ótimos jornalistas. E o meu papel é apurar, para saber se isso é verdade. O que o Nenezini me falou foi: Pedrosa, eu vou ser honesto com você. Eu não posso te dar detalhes do que está acontecendo, mas eu posso te confirmar e falar a verdade para você que nós estamos sim negociando com o Bournemouth. E eu perguntei para ele: existem outros clubes interessados no Ryan a ponto de estar nesse estágio de negociação? E ele disse: claro que há muitos clubes interessados no Ryan, mas o time que realmente a gente está negociando é o Bournemouth. Então, o Bournemouth, junto aos seus representantes, com o Ryan, conversaram antes de chegar uma proposta oficial ao Vasco da Gama, que é uma coisa completamente normal. Você tem que seduzir o atleta para poder você conseguir fazer uma proposta, porque não faz sentido você fazer uma proposta ao clube se o atleta não quer ir para o seu time. Então, essas conversas estão acontecendo. A tendência, de fato, é que o Ryan entenda esse projeto esportivo e as pessoas ao redor que cuidam da carreira do Ryan entendam esse projeto esportivo como algo positivo para ele. A gente sabe que o Ryan teve interesse do Bayern de Munique, a gente sabe, eu dei essa informação também em primeira mão, em relação à negativa da proposta do Zenit de 31 milhões de euros, e o Pedrinho até confirmou isso em entrevista à ESPN. Mas a Premier League é a Premier League. A Premier League é a maior liga do planeta, é a liga que a maioria dos jogadores tem o sonho de jogar. Como eu falei aqui em outros pontos, o Bournemouth já se colocou como um clube que gosta de pegar essas joias, formar essas joias e ser usado como um trampolim para que você ganhe dinheiro, continue investindo no time e você consiga colocar também esses jogadores em grandes equipes. Então eu consigo de alguma forma entender a tendência do Ryan de ir para a Premier League, de ir para o Bournemouth, até porque a gente está falando aqui de uma mudança de realidade de vida do Ryan. Certamente a proposta feita para ele é uma proposta astronômica em relação à grana, e olha que ele já está ganhando um bom salário aqui no Vasco da Gama, mas ele vai ganhar bem mais lá no Bournemouth, ele vai ganhar em euro, e aí a gente está falando de 6-1, e em libra, que pode ser até um pouco mais, e é bem diferente a realidade de você também entender que é um garoto de 19 para 20 anos que tem essa oportunidade de jogar na Premier League, tem essa oportunidade de mudar para sempre a vida da família dele, não que ele já não esteja fazendo isso, mas de você ter até acesso a outra cultura, de você falar inglês, de você estar em outra realidade, em um país de primeiro mundo, digamos assim. Beleza. Entre o Ryan estar negociando com o Bournemouth e estar com uma tendência de chegar a um acordo e o Vasco aceitar essa proposta, há uma grande diferença. Há uma grande diferença. E eu vou repetir aqui o que eu falei para vocês. Até o momento que eu entrei aqui nessa live, a informação que eu tinha nós estamos aguardando a proposta, a gente internamente acha que essa proposta vai chegar de fato oficial, mas ainda não chegou. Ainda não chegou. Oficialmente, papel timbrado, nesse momento, pela informação que eu tive até um pouco antes do jogo do Vasco contra o Maricá, a proposta ainda não tinha chegado. Mas, sim, já há discussões entre os empresários do Ryan, a família do Ryan, o staff do Ryan e a diretoria do Vasco da Gama. Isso já é sabido, tá? Dentro do Vasco, o que o clube pretende é conseguir a maior venda possível.
E não só conseguir a maior venda possível, mas ainda faltam detalhes para você poder acertar, como por exemplo, a venda futura. O Vasco já teria o mecanismo de solidariedade do Ryan naturalmente, com praticamente 5%, completaria isso com 21 anos, mais 3,5%, vamos colocar assim, 4% já teria para sempre, vai ter para sempre do mecanismo de solidariedade de qualquer venda do Ryan. Mas como tudo isso que eu falei em relação ao Bournemouth, digamos que o Ryan daqui a pouco saia do Bournemouth por 70 milhões de euros. O Vasco manter 10% disso, cara, é um baita de um negócio. Porque aí você vai continuar ganhando dinheiro com esse jogador. Agora o que vai acontecer? Muito provavelmente, se essa proposta chegar de forma oficial, começam as discussões dos detalhes. Quais são as metas que o Ryan tem que bater? São metas irreais para poder, quem sabe, chegar aos 40, aos 50 milhões de euros? Esses 35 milhões de euros, eles vão ser pagos de que forma? É de forma parcelada? Quanto vai ser? Como vai ser? São muitos nuances assim. E muito se fala sobre a divisão de direitos econômicos. Essa divisão, claro, tem uma parte sim, não só com a família do Ryan, mas também com os seus empresários, e o Vasco detém a maior parte do Ryan, entre 60% e 70%, mas também é algo que é conversado na hora de sentar à mesa. De chegar assim, beleza, Ryan, ó, a gente vai te liberar, você não quer sair? A gente vai te liberar, tá? Mas a gente quer 5% a mais do que a gente tem aqui. A gente quer 10% a mais do que a gente tem aqui. Para que o Vasco possa ganhar o dinheiro suficiente, que é um dinheiro que pode mudar a realidade do Vasco da Gama. Já vai ser a maior venda do Vasco da Gama. Eu, com todo respeito, não acredito que entre Vasco e Ryan terá algum tipo de problema para acontecer isso. Até pela postura do Pedrinho, de nunca querer prejudicar atleta, de nunca querer prejudicar um jogador que inclusive é dedicado, que é vascaíno, que ama o clube e que em nenhum momento foi mercenário, que em nenhum momento teve uma postura errada com o Vasco. Muito pelo contrário, o Ryan sempre respeitou e ama o Vasco da Gama. Então eu acho que é bem provável que essa venda, caso a proposta oficial chegue e consiga atender às diretrizes que o Vasco acredita, porque é muito importante. O Vasco não vai vender o Ryan só porque o Ryan quer sair. Hipoteticamente falando. Isso não vai acontecer. As negociações vão ser bem amarradas. Vão ser bem amarradas. Em outros momentos a gente já viu o Vasco ceder jogadores por uma necessidade bizarra de pagar salários, de pagar contas operacionais. Hoje, o Vasco está num caminho de austeridade que não dá para ficar recusando esse tipo de proposta, mas dá para você fazer um jogo duro, dá para você fazer uma barganha. Se a proposta não chegou ainda, olha que loucura, a proposta não chegou ainda. Hoje o Ryan fez 2 gols, cara. Não é nada, nem nada. Na hora de sentar à mesa, você fala, ó, esse cara tá metendo gol aqui, é o principal jogador do meu time. É 35? Pô, vamos a 40 aqui, fixo. Vamos a 30 mais 10, me paga 30 à vista e 10 parcelado. Compreende? Para que o Vasco possa não só utilizar esse dinheiro dentro do clube, eu acho que a grana do Ryan, se eu fosse gestor, ela teria que ser investida imediatamente dentro da estrutura do clube, até mais do que numa peça de reposição, que é muito importante também, mas eu pensaria logo em estruturar esse clube de uma forma geral. Enquanto o investidor não consegue concretizar as tratativas, eu já pensaria em investir em CT, pensaria em investir na infraestrutura, na continuação da melhoria e acelerar essas melhorias para que o Vasco se torne cada vez mais um clube estruturado. E aí sim pensaria também numa reposição, tá? Numa reposição. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, cara, por mais que esteja ocorrendo esse climinha de já vai embora, e pode ser que aconteça mesmo, pode ser que ele vá embora nessa janela, ainda não tem nada concretizado. Ainda não tem nada extremamente avançado. O que se tem é uma sinalização de proposta, uma sinalização de negócio entre o staff do Ryan e o Bournemouth, e o Vasco aguarda. O Vasco aguarda. Os termos têm que agradar também o clube. Isso sempre foi o acordado entre Ryan e Vasco da Gama. Entre a equipe do Ryan e o Vasco da Gama. Não dá para ser bom só para um lado. Tem que ser bom para os dois lados. Então, esportivamente falando, desculpa, eu não acredito que o Vasco vai conseguir contratar ninguém à altura do Ryan. Não vai. Não vai. O Ryan é um jogador desequilibrante hoje no futebol sul-americano. O Ryan seria titular em 95% dos times aqui do Brasil.
Ele brigaria por uma vaga no Flamengo, mas muito provavelmente ele conseguiria ser titular também. No Palmeiras, mas muito provavelmente ele brigaria realmente para ser titular também. De resto, seria titular em todos. A América do Sul, em todos. O Ryan é um jogador que tem nível realmente para estar nos maiores times do mundo. Esse é o teto do Ryan. Ninguém com 19 anos faz 20 gols na temporada e é comum. E já tá metendo aí mais 2 agora. A cada gol que o Ryan faz, o valor dele de mercado aumenta um pouquinho. A cada momento que tem uma observação do Carlo Ancelotti, como já ocorreu, de quase ser convocado para a seleção brasileira, o valor de mercado do Ryan aumenta um pouquinho. Eu tô com a coletiva aqui pronta, tá? Pra gente poder ouvir. Então, cara, eu vou ser honesto com vocês. A venda não está concretizada. Não tem negociação avançada. Pode avançar nos próximos dias? Pode muito. Mas hoje, o Ryan não é um jogador vendido. Muito pelo contrário. Eu tenho a sensação de que o Vasco vai tentar convencer o Ryan de ficar. Fernando Diniz, o Vasco, todos os pares, todos os companheiros do Ryan. A gente sabe que o futebol, quando o trem passa e o trem do mercado europeu passa para um jogador de 19 anos, é muito complicado. Mas o que eu posso dizer para vocês é que hoje não há concretização. Há uma sinalização de que pode rolar um negócio. Mas não há concretização de nada e pelo Vasco, o Vasco fica com o Ryan. Pelo menos até parabéns o final, pela vitória, muito importante. Pelo menos até o meio do ano. Pelo menos até o Duas perguntas após rápidas. a Copa do Mundo. A análise que você faz desse primeiro compromisso do ano, É isso você que repete esse time eu tenho de informação em relação quando em quando, ao Ryan. na Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Vamos para outro ponto, Leandrinho. Também falamos hoje no Geral Casa TV. Negociação muito bem encaminhada para ele sair para o Emirados Árabes, dos Árabes Unidos, né, no caso. 3 milhões de dólares, mais ou menos. E a situação do Leandrinho é muito parecida com o que eu falei agora. O Leandrinho pediu para sair. O Diniz chegou a conversar com ele, falou: "Ô, Leandrinho, eu vou te fazer o reserva do Piton. Eu vou te fazer ser a sombra do Piton. Vamos?" Show, conversamos, tal. No dia seguinte, o Leandrinho pediu para sair. Porque recebeu a proposta. Uma proposta que, obviamente, financeiramente para ele é bem melhor. Assim, é muito boa. E ele entendeu que ele tinha o seu último ano de contrato acabando no Vasco.
Se ele não jogasse com frequência, ele não ia conseguir renovar com um grande contrato. E aí o Vasco também entendeu o seguinte, cara, 3 milhões de dólares praticamente, por um jogador que é reserva, por um jogador que também, digamos assim, tá querendo sair. E o lema do Pedrinho é muito claro. O lema do Vasco hoje é muito claro. Só vai estar aqui quem quer estar aqui. Se quer ir embora, tamo junto. O Vasco recebe aí um valor que, inclusive, pode ajudá-lo na aquisição das contas do Brenner, que é um jogador que o Vasco precisa muito, esse atacante. E aí você vai ter que buscar um lateral esquerdo no mercado. E tem que buscar mesmo. Dá para apostar em um lateral esquerdo que seja melhor do que o Vitor Luiz, por exemplo. Assim, acho que o Vitor Luiz hoje é um jogador que tem que ser negociado. O Hugo Moura é um jogador que tem que ser negociado. O Tietê, para mim, tá numa lista de negociados. Tem que estar também. No sentido de, irmão, se chegar uma proposta boa, vai embora. David, mesma coisa. A questão do Vitória com o David há uma discussão entre o empresário André Cury, o Vitória e o Vasco. Porque pelo Vasco, tá liberado. Tá liberado. Eu já dei essa informação outras vezes. O David ganha hoje cerca de 600 a 700 mil reais no Vasco. É isso que ele ganha hoje. Vale a pena pagar isso para um reserva? Não vale. Eu nem acho o David um péssimo jogador, um mau jogador. Em algum momento ele já ajudou o Vasco. Mas eu prefiro abrir mão desse atleta que já caiu de rendimento no ano passado. Caiu mesmo de rendimento. Não vejo tanto futuro e potencial nele. E acho que nesse momento o David tem que para que o Vasco aposte em jogadores mais jovens, em jogadores que tenham condição de dar outra perspectiva para a equipe. Bem, falei do David também. Quem mais? Me perguntaram aqui de Douglas Luiz. Gente, negociação em andamento não tem. Mas tem um. Douglas, ó, tô aqui, hein? Como é que tá a tua situação aí? Quiser voltar pro Brasil. Ele já declarou diversas vezes que o sonho dele é jogar no Vasco e jogar com o Felipe Coutinho. Então, Douglas Luiz é um sonho distante. Um sonho bem distante. Sonhos podem ser realizados, mas hoje é uma negociação bem distante. Talvez, com o investidor entrando, com essa própria venda do Ryan, o Vasco comece a ter um poder melhor de negociação. Mas hoje é muito mais um tô aqui, se quiser voltar, estamos dispostos, do que de fato uma negociação. Tá? Essa é a informação que eu tenho. SAF, vamos lá. Eu já falei aqui sobre o Marcos Lamáquia. Marcos Faria Lamáquia é o principal comprador que está negociando com o Vasco da Gama. É o cara que não só assinou o NDA, mas também avançou nessas etapas. Já há discussões entre advogados, tanto do Marcos Lamáquia quanto do Vasco da Gama. Há reuniões constantes, inclusive, entre os pares, entre os interessados. O Vasco conversa, seja por vídeo, seja por telefone, seja presencialmente, praticamente todos os dias com esses interessados para alinhar questões. Quais questões, Pedrosa? Contratuais. Quanto você promete investir no Vasco nos próximos 5 anos? A expectativa que o Vasco tem é de 2 bilhões. E eles sinalizaram positivamente para isso. Mas como é que vai ser o controle? É 70? É 80? É 90? A compra da ICAP não é algo que preocupa o Vasco. Acho que muita gente colocou isso como se fosse um empecilho muito grande, de ter que ser o primeiro ponto, e na verdade não. Na verdade é o seguinte, qual é a questão da ICAP? A ICAP comprou 31% das ações do Vasco. Ela aportou 310 milhões de reais. Só que assim, o que ela deixou de dívida para trás é praticamente um valor parecido com isso. Então o Vasco não vai pagar 310 milhões para comprar 31% das ações da ICAP. Isso não vai acontecer. Se o Vasco quisesse, inclusive, levar essa situação a longos anos na justiça, levaria e conseguiria.
Mas o Vasco não quer isso. O Vasco quer resolver. Então, há conversas de forma bem tranquilas de que o Vasco vai comprar a parte da ICAP por um valor aí caindo praticamente pela metade do que a ICAP comprou. Porque a ICAP, ela não tem interesse em gerir. Ela não tem interesse esportivo. Ela tem que recuperar pelo menos uma parte do que ela investiu. Para não tomar mais prejuízo do que já tomou. Então o Vasco se sente muito confortável em relação a isso. As conversas com o Marcos Lamacchia, elas estão no processo de acertar detalhes contratuais, formular o memorando de entendimento, assinar esse memorando de entendimento, apresentar ao Conselho, fazer uma Assembleia Geral e, a partir disso, o Vasco engrenar na venda de fato. Então, essas conversas estão acontecendo. Como? Repito, quanto vai investir? Quanto vai ser para o CT? Qual é o projeto esportivo? Qual é o plano esportivo que vocês têm? O que vocês pensam em fazer? Quem vai ficar no controle? Tudo isso é conversado. E principalmente para que o Vasco se proteja contratualmente de não ter as situações que aconteceram com a 777. O Vasco não pode ser entregue de bandeja. Não pode ser entregue de bandeja. Não pode mesmo. Então, nesse momento, as discussões estão nesse estágio, bem avançado, todos bem otimistas nesse sentido, mas a questão é exclusivamente essa, tá? Fecha esse ano. A minha expectativa não, é a informação que eu tenho. A informação que eu tenho é que é para fechar esse ano. O Vasco vai ser vendido em 2026. Essa é a informação que eu tenho e, no caso, o mais avançado, disparadamente, é o Marcos Faria Lamacchia, o filho do José Lamacchia, dono da Crefisa, enteado da Leila e também herdeiro da família que era do Banco Real, hoje é Banco Alfa, e é um cara que tem outros negócios, tem 47 anos nesse sentido, tá? É isso, cara. É isso. Eu já passei tudo que eu sei nesse sentido, e se eu tiver mais informações, vou atualizando vocês também.